Sinceramente, nunca fui do tipo que se empolga com aventuras fora da minha zona de conforto. Moro em um apartamento no centro de São Paulo e a ideia de um fim de semana numa fazenda já me fazia duvidar. Mas para Ana Clara, minha amiga de toda a vida, é impossível dizer não. Ela tem uma energia contagiante. Luísa, você tem que sair dessa bolha urbana. Vai ser incrível, ela insistiu. Meus avós têm um sítio lindo. Meu primo Rodrigo também vai. Rodrigo. Mal sabia quem ele era. Pela descrição, imaginei alguém reservado, distante. Não pensei que fosse algo para me preocupar. Chegar ao sítio foi como entrar em outro mundo. O portão de madeira rangendo, os jequitibais formando um túnel natural. Era lindo, rústico e acolhedor. Mas o que me deixou sem fôlego foi quando Rodrigo apareceu. Ele estava sentado sob a sombra de uma paineira, vestindo uma camisa de linho branca e calças de sarja. Quando nos aproximamos, ele sorriu. Um sorriso discreto, mas genuíno, que parecia guardar segredos. Ah, então você é a famosa Luísa, ele disse, levantando-se com elegância. Sua voz tinha um tom calmo. No dia seguinte, Ana Clara teve a brilhante ideia de uma cavalgada. Eu não tinha experiência nem roupa adequada. Minha mala estava cheia de vestidos florais e saias leves. Rodrigo notou minha hesitação. Parece que está com medo, ele comentou. Não é medo, é falta de habilidade, e roupa inadequada para isso, respondi, ajeitando a borda da minha saia longa. Ele riu baixinho. Isso soa como um desafio, provoquei. Então, você aceita? Ele aceitou. Ele ofereceu a mão para me ajudar a subir no cavalo. Seu toque foi firme, mas gentil. O passeio começou devagar. Eu lutava contra a saia que subia e o medo de escorregar. Relaxa, ele disse. Os cavalos sentem quando você está tensa. Mas por mais que eu tentasse, não podia evitar sorrir. Havia algo divertido naquela situação. Ele reduziu o ritmo e ficamos lado a lado. Você está se saindo bem, ele disse. Sua voz suave como uma brisa. Só precisa confiar no animal e em si mesma. Eu o encarei, surpresa com a sinceridade. Aquele momento, longe da cidade, me fez querer pertencer. A tarde passou voando. Depois da cavalgada, exausta, voltei para o quarto. Troquei a saia por algo mais confortável, um vestido longo de linho azul celeste, solto e fresco, com alças finas que deixavam minhas costas à mostra. Nos pés, coloquei sandálias rasteiras de couro. Prendi o cabelo em um coque frouxo, e ajeitei um pouco de maquiagem para a pele. Estava simples, mas me sentindo bem. A sensação da pele respirando depois de um dia de sol era um prazer que a cidade raramente me proporcionava. A essa altura, a Ana Clara já tinha espalhado a notícia de que haveria uma festa. Não é bem uma festa, ela explicou. É só uma fogueira que meus avós gostam de acender e alguns vizinhos vêm para bater papo, tocar umas músicas. É uma tradição. Eu estava sentada no terraço, balançando os pés e sentindo a brisa suave da noite, quando Rodrigo apareceu. Ele não se aproximou, apenas parou a uma distância respeitosa e me observou. Estava diferente do dia, sem a camisa de linho. Usava uma camiseta de algodão preta, simples, que marcava a silhueta de seus braços e ombros, e calças jeans escuras. O cheiro de terra molhada se misturava com o perfume suave de sândalo que ele parecia exalar. Meus olhos involuntariamente desceram para suas mãos grandes e fortes, que estavam penduradas em seus lados. Achei que estivesse com medo, ele disse, quebrando o silêncio. A voz grave soava mais relaxada que antes. Medo de quê? Perguntei, me fazendo de desentendida. De se sujar,
ele respondeu com um sorriso. Você ficou tão tensa na cavalgada que pensei que não ia sair mais do lugar. E você ria o tempo todo, acusei, fingindo estar brava. Achei que um cavaleiro como você fosse ter mais compaixão por uma princesa indefesa. Ele se aproximou um pouco, o sorriso se alargando. Princesas não usam sapatilhas de couro na floresta, ele provocou, e seus olhos desceram para os meus pés de novo, e depois para os meus ombros e braços à mostra. Eu segui seu olhar, e por um momento me senti nua, apesar do meu vestido longo. Era uma sensação estranha, de ser avaliada, e eu gostei. Bom, essa princesa precisa de um cavaleiro para protegê-la. Ele se encostou no batente da porta, e a luz fraca da varanda iluminava metade de seu rosto. As sombras realçavam a mandíbula forte, os lábios cheios, e o brilho intenso em seus olhos. Eu senti um arrepio. Aquele era um jogo que eu não estava acostumada a jogar. Ele estava me testando, de uma forma que me fazia querer mais. Talvez essa princesa não precise de proteção, só de um pouco de coragem, ele respondeu, e o tom de voz mudou. Ficou mais sério, mais profundo, e me fez pensar que ele estava falando de algo além de mim. Estava falando sobre os medos dele, ou de algo que ele precisava enfrentar. E essa vulnerabilidade, tão inesperada, me atraiu ainda mais. Acho que a coragem é algo que a gente encontra, e não algo que já nasce com a gente, eu disse, me levantando. Fiquei cara a cara com ele, a alguns centímetros de distância. Ele era um pouco mais alto, e eu tive que levantar o rosto para encará-lo. O cheiro de sândalo e terra molhada ficaram mais fortes. E talvez, encontrar a coragem seja mais fácil quando alguém te ajuda a procurá-la. Ele não respondeu, mas vi seus olhos se iluminarem. Ele me ofereceu o braço, e eu aceitei, sentindo o calor de sua pele contra a minha. A essa altura, Ana Clara já tinha percebido que estávamos juntos, e ela piscou para mim, com um sorriso malicioso. A festa estava a todo vapor. As pessoas se amontoavam em volta da fogueira, tocando violão e cantando. Os avós de Ana Clara, simpáticos e receptivos, nos apresentaram a todos. Mas o tempo todo, eu só queria estar com ele. Ele me contava sobre a fazenda, os cavalos, os livros que ele lia. Eu, por outro lado, falava sobre São Paulo, a agitação da cidade, os meus hobbies. E, estranhamente, ele parecia genuinamente interessado. Em um momento, um dos vizinhos começou a tocar uma canção calma, romântica. Ele me olhou e me convidou para dançar, estendendo a mão. Eu aceitei, e ele me puxou para um canto mais escuro. Ele não era um dançarino experiente, mas a forma como ele segurava minha mão, firme, mas gentil, era a única coisa que importava. A música era a única coisa que existia, e por um momento eu me perdi no seu cheiro e na sua presença. Quando a música acabou, ele me soltou, mas os olhos dele ficaram fixos nos meus. Eu sabia o que ele queria dizer, mas não sabia o que responder. E então, ele me surpreendeu, de novo. Ele se abaixou, pegou a minha mão, e beijou o pulso, bem devagar. Um calafrio desceu pela minha espinha. Era um gesto simples, mas tão sensual, que me fez suspirar. Eu fechei os olhos. Sua pele é macia, ele sussurrou, e eu senti o hálito quente dele no meu pulso. Tão macia que parece seda. Talvez ela seja, eu murmurei, e abri os olhos. Talvez você precise descobrir. Ele me olhou, e um sorriso malicioso se formou nos lábios dele. Ele se levantou, me puxou mais para perto, e eu senti o calor de seu corpo. Ele estava com a mão nas minhas costas, deslizando para baixo, para a curva da minha cintura. Ele estava me tocando de uma forma que me fez querer mais, e mais, e mais. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não queria que ele parasse. E então,
o som da fogueira queimando, as vozes e as risadas das pessoas, tudo desapareceu. Eu só conseguia sentir o cheiro dele, a respiração dele. Ele estava prestes a me beijar, eu sabia. E eu queria. Mas, de repente, ele parou. Ele soltou a minha cintura e olhou para mim. Eu não posso, ele sussurrou. Ainda não. Eu estava confusa e frustrada. Ele me puxou, me abraçou e beijou a minha testa, um beijo de despedida. E então ele saiu, me deixando sozinha. Eu fiquei em pé, no meio do nada, com o coração acelerado e a cabeça confusa. O que havia de errado comigo? O que havia de errado com ele? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava descobrir. Eu passei o resto da noite à beira da fogueira, inquieta. As risadas e as conversas pareciam distantes, um eco de algo que eu não conseguia mais sentir. Meu corpo estava lá, mas minha mente estava presa no momento em que ele me deixou. Aquele beijo no pulso, a forma como ele me tocou, o eu não posso, ainda não. O que aquilo significava? Era um jogo? Uma provocação? A Ana Clara, sempre atenta, percebeu que algo estava errado. O que aconteceu com o Rodrigo? Ela perguntou, sentando ao meu lado. Ele parecia tão feliz com você. Eu não sei, eu murmurei, honestamente confusa. Ele estava para me beijar, e então ele parou. E saiu. Mas o que? Ela exclamou. Ele é sempre tão quieto, tão na dele. É a primeira vez que eu o vejo se aproximar de alguém assim. Ela me olhou, e eu percebi a verdade em seus olhos. Ela estava tão intrigada quanto eu. Luísa, você o bagunçou. Eu não tinha resposta. Mas, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Eu o havia tirado de sua zona de conforto, assim como ele havia me tirado da minha. Aquele jogo de flerte, aquela conexão instantânea, era algo que eu nunca tinha experimentado. E eu queria mais. No dia seguinte, o sítio parecia diferente. O sol brilhava, o ar era fresco, mas havia um silêncio pesado entre nós. Rodrigo e eu evitávamos contato visual. Ele estava ocupado, consertando uma cerca com o avô de Ana Clara, e eu estava com Ana Clara, ajudando a alimentar os cavalos. Eu o via de longe. Ele estava sem camisa, e o sol batia em seu peito, em seus braços fortes. O suor brilhava em sua pele. Eu sentia um calor subir pelas minhas costas. O que ele tem de tão especial? Ana Clara perguntou, me tirando dos meus pensamentos. Não sei, eu respondi, acho que ele é ele mesmo. Não tenta impressionar ninguém. E a forma como ele fala, é como se cada palavra fosse importante. Ele é assim, ela sorriu, sempre foi. E você é diferente. Você é tão vibrante. Vocês são opostos que se completam. As palavras dela ficaram na minha cabeça. Opostos que se completam. Era isso que eu sentia. Era como se, em vez de me afastar da minha vida na cidade, ele me mostrasse uma nova forma de vivê-la. Uma forma mais calma, mais genuína, mais real. No final da tarde, fui dar uma volta sozinha. Encontrei um pequeno lago, escondido atrás de uma mata fechada. As águas estavam calmas, e eu me sentei na grama, com os pés na água, pensando. Eu sentia uma agitação interna. Ele me queria, eu podia sentir. Eu o queria. Então, por que ele tinha parado? O que ele estava escondendo? Luísa, a voz dele me fez pular. Ele estava parado, a poucos metros de mim. Ele tinha me seguido. Ele estava com a mesma camiseta de algodão preta de ontem, com calças jeans escuras,
mas seu corpo estava um pouco sujo de terra. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam alertas, e ele me olhava com uma intensidade que eu não conseguia decifrar. Você está bem? Ele perguntou. Não te encontrei em lugar nenhum. Estou, eu respondi, tentando soar casual. Só precisava de um tempo para pensar. Ele se sentou ao meu lado, tirando as botas de couro. A pele de seus pés era firme e um pouco suja. Ele colocou os pés na água, e eu senti um arrepio. A água era fria, e o contraste entre a temperatura e o calor que ele emanava era intoxicante. Eu me lembrei da noite anterior, o calor de suas mãos em minhas costas, o cheiro de sua pele. O que você está pensando? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Em você, eu respondi, e me arrependi no mesmo instante. Foi espontâneo, e talvez um pouco imprudente, mas eu não conseguia mais esconder o que sentia. Ele ficou em silêncio por um momento, me encarando. Seus olhos se moveram para os meus lábios, e então para os meus olhos, de novo. Eu me inclinei, e ele se inclinou também. Nossos lábios se tocaram, e foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Não era um beijo urgente, mas sim um beijo suave, um beijo de descoberta. Eu senti o gosto da terra em seus lábios, o cheiro do suor dele. E eu gostei. Quando ele se separou, ele olhou para mim. Eu estava sem fôlego. Eu não posso, ele disse. A voz dele era um sussurro, e eu senti um nó na garganta. Ele se levantou, me deixando sozinha. Eu sinto muito, Luísa, ele disse, e ele me deu as costas. Por quê? Eu gritei, mas ele não me ouviu. Por que você está me deixando? Eu fiquei lá, sozinha, com o coração partido. Eu sabia que ele me queria, e eu o queria. Mas havia algo que ele estava escondendo. E eu precisava descobrir o que era. Eu não conseguia dormir. A imagem dele se afastando de mim, as palavras dele ecoando na minha cabeça. Eu sinto muito, Luísa. Eu o queria, eu podia sentir isso. E eu sabia que ele me queria. Mas havia algo que ele estava escondendo. E eu precisava descobrir o que era. Eu me levantei e andei pela casa, inquieta. As luzes estavam apagadas, e a lua cheia iluminava o interior da casa. Eu andei até a varanda e me sentei, com a cabeça apoiada nos joelhos. Eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que sentir. E então eu vi uma luz acesa. Era a luz do galpão, aquele mesmo galpão que ele me levou na noite anterior. Eu não pensei, apenas agi. Eu me levantei, calcei minhas sapatilhas e corri. A noite estava fria, e o som dos grilos era alto. Eu corri o mais rápido que pude, com o coração na garganta. Cheguei ao galpão e parei. A porta estava entreaberta. A luz vinha de dentro. Eu a empurrei devagar, e o som do rangido da madeira me fez parar. Ele estava lá. Sentado no chão, com a camisa de algodão rasgada. Ele estava com as costas viradas para mim, e eu vi o que ele estava fazendo. Ele estava se curando. Eu me aproximei, e vi que ele estava com uma pomada nas costas, uma pomada herbal. E então eu vi uma cicatriz. Uma cicatriz comprida, que começava no ombro e ia até o meio das costas. Era uma cicatriz feia, uma cicatriz que parecia ter sido feita por algo afiado. Eu senti um arrepio. Rodrigo, eu disse, e a voz saiu trêmula. Ele se virou, assustado. Ele tentou esconder a cicatriz, mas era tarde demais. Eu já tinha visto. Ele se levantou, e eu vi a dor em seus olhos. Ele estava vulnerável, exposto. O que é isso? Eu perguntei. Ele não respondeu.
Ele apenas me olhou, e eu vi a vergonha em seus olhos. Eu não posso fazer isso, ele disse. O que você não pode fazer? Eu perguntei, confusa. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, e então me contou. Ele havia sido atacado. Não era uma cicatriz de cavalgada, nem de fazenda. Era uma cicatriz de faca. A cicatriz que ele estava escondendo. Uma cicatriz de uma briga de rua, de um confronto que ele não queria ter tido. Ele era um lutador de jiu-jitsu. Ele lutava, não por prazer, mas para se proteger. Ele havia se envolvido em uma briga para defender um amigo. Ele não queria me contar. Ele tinha medo de que eu o julgasse. Eu não queria que você pensasse que eu sou um criminoso, ele sussurrou. Eu não sou. Eu só estava tentando ajudar. Eu não vou te julgar, eu disse, e me aproximei. Eu estendi a mão, e toquei a cicatriz dele, de leve. Essa cicatriz, ela não faz de você um criminoso. Ela faz de você um herói. Ele me olhou, e eu via as lágrimas em seus olhos. Ele me abraçou. Forte. Eu senti o cheiro da terra, o suor e o sândalo. Ele estava tremendo. E eu o abracei de volta. Eu o senti se acalmar. Eu sinto muito por ter te deixado, ele sussurrou em meu cabelo. Eu só estava com medo. Medo de que você me deixasse. Eu não vou te deixar, eu disse. Eu nunca vou te deixar. Nós ficamos lá, abraçados, por um longo tempo. O som dos grilos, o cheiro da noite. E então ele me soltou, e eu o encarei. Ele estava com os olhos inchados. Eu levantei a mão e limpei uma lágrima do rosto dele. Obrigada, ele sussurrou. Pelo quê? Eu perguntei. Por não ter me deixado, ele disse. Ele me beijou, e dessa vez, não houve hesitação. O beijo foi urgente, mas gentil. Era um beijo de confiança, um beijo de perdão. Era o beijo que eu estava esperando. E era um beijo que me fez perceber o que eu sentia por ele. Eu estava apaixonada. Apaixonada por um lutador de jiu-jitsu, com uma cicatriz nas costas. Apaixonada por um homem que era mais do que parecia ser. Mas nem tudo era perfeito. Uma semana depois de voltarmos para São Paulo, tudo parecia ter se resolvido. Estávamos juntos, felizes, e eu estava animada para a vida que teríamos. Ele me levou para sua academia de jiu-jitsu, para me apresentar aos amigos. E lá, no meio do tatame, eu vi uma mulher. Ela estava com o cabelo preto, longo, e ela tinha olhos azuis. Ela estava treinando com um cara, mas assim que ela nos viu, ela veio até nós. Rodrigo, ela exclamou. Eu não acredito que você está de volta. Eles se abraçaram. E o abraço dela era longo, e o rosto dela era tão lindo. Ela era uma lutadora, e ela era forte. Eu senti um calafrio. Ela era a ex-namorada dele. Eu a tinha visto em uma das fotos que ele me mostrou. Mas eu não sabia que ela ainda estava na vida dele. Eu a vi olhar para mim, e o olhar dela era de ciúmes. Meu coração afundou. A mulher tinha um sorriso fácil, mas os olhos dela eram frios. Ela era alta, esguia, e a forma como ela se movia era elegante, como a de uma bailarina. Mas a forma como ela olhava para ele, era a forma como se olha para algo que se perdeu, mas que ainda se deseja. Ela era a ex-namorada dele. A ex-namorada que eu nunca esperei encontrar, nem por um minuto. E quem é essa? Ela perguntou, com um sorriso. Você não me apresentou. Essa é a Luísa, ele disse, com a voz um pouco mais suave. Minha namorada.
Eu senti um calafrio. Ele me chamou de namorada. Isso me fez sentir melhor, mas não o suficiente. Ela me estendeu a mão, e eu a apertei. A mão dela era fria, e o aperto dela era forte. Prazer, eu sou a Bianca, ela disse. Uma das melhores lutadoras da academia. Eu e o Rodrigo, nós treinamos juntos há anos. Ela não parou. Ela continuou falando sobre o passado deles, sobre as lutas que eles haviam travado juntos, sobre os momentos que eles haviam passado juntos. Eu senti um nó na garganta. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia ouvir. Eu me senti pequena, insignificante. Eu era só uma garota da cidade, que usava sapatilhas e saias longas. Ela era uma lutadora, uma guerreira. Então, Luísa, ela disse, com um sorriso malicioso. Você sabe que tipo de luta o Rodrigo gosta? Eu olhei para ele, e ele parecia desconfortável. Ele estava com o rosto vermelho, e ele desviou o olhar. Não, eu disse. Eu não sei. Ele gosta de lutar com mulheres fortes, ela disse, com um sorriso. Ele gosta do desafio. Gosta de ser superado. Eu senti um calafrio. Ela estava insinuando algo. Ela estava me dizendo que eu não era forte o suficiente para ele. Eu não aguentei mais. Eu me virei e saí correndo. Eu ouvi me chamando, mas eu não parei. Eu corri o mais rápido que pude, e eu peguei um táxi. Eu voltei para casa, e eu me tranquei no meu quarto. Eu estava com o coração partido, e eu estava com raiva. Eu estava com raiva dele, e eu estava com raiva de mim mesma. Ele me ligou. Eu não atendi. Ele me mandou mensagens. Eu não respondi. Ele veio até a minha casa. Eu não abri a porta. Eu estava com medo. Medo de que ele me dissesse que ela estava certa. Medo de que ele me dissesse que ele gostava de lutar com mulheres fortes. Ele me ligou pela última vez e eu atendi. Luísa, por favor, me desculpa, ele disse, com a voz tremendo. Ela é só minha amiga. Não, ela não é, eu disse, chorando. Ela é mais do que sua amiga. Ela é a pessoa que você ama. Não, ele disse. Não é verdade. É, eu disse. É verdade. Eu vi a forma como ela te olha. E eu vi a forma como você a olha. Eu desliguei o telefone. Eu estava com o coração partido, e eu estava com raiva. Eu o amava. Mas eu não podia competir com o passado dele. Eu não podia competir com uma mulher que sabia lutar. Eu me deitei na cama, e eu chorei. Eu chorei por ele, e eu chorei por mim. Eu chorei pela nossa história. Uma história que nunca seria contada, porque o final nunca seria feliz. E no dia seguinte, eu liguei para Ana Clara. Amiga, o que aconteceu? Ela disse, com a voz preocupada. Eu terminei com ele, eu disse. O quê? Por quê? Eu não posso, eu disse. Eu não posso competir com ela. Com quem? Com a Bianca. A ex-namorada dele. Houve um silêncio. E então ela disse, mas... Luísa, a Bianca, ela é irmã dele. Eu congelei. O quê? Eu desliguei o telefone. E eu olhei para o meu celular, com o coração na garganta. Ele tinha me ligado. E eu não atendi. Eu tinha me trancado, e eu tinha fugido. E eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. E agora, era tarde demais. Ou talvez não. Eu não sabia. Mas eu precisava descobrir.